Glória a Deus. Bom dia, queridos. Pode se sentar, por favor? Queridos, nós temos Jump hoje. Então tá lá o Edu. Obrigado, Edu, por cuidar dos nossos adolescentes. Então, de 11 a 14 anos, quem tiver essa idade, Vanessa, vamos lá também, nós dois, 11 a 14, vai ser uma bênção para eles. Amém, amém. Grupo de louvor, fantástico. Obrigado pela vossa disposição em servir ao nosso Deus. Obrigado pela vossa disposição. Eu não sei, acho que eu não tinha passado para vocês a pregação, mas quem é Jesus, hoje é o título. Quem é Jesus? E esse último louvor falou muito e fala muito em nossos corações. Porque algo sempre muda ao louvar o nome do nosso Deus. E as nossas vidas se transformam. Porque é progressivo o tempo que nós passamos com Deus. Quanto mais passamos com Deus o nosso tempo, mais progressivamente nós evoluímos na presença dEle e conhecemos o Senhor. Amém, amém. Obrigado também a todos os queridos que estão servindo a nossa casa hoje. Multimídia, som, tudo, todos vocês, o bar, as nossas queridas irmãs que estão a cuidar dos nossos pequenos ali na escola dominical. Como é bom a gente servir a Deus, como é bom servir a casa do Senhor, como é bom sermos prestativos a Deus, como é bom. Amém. Pastor Ricardo hoje está descansando, está a ter um tempo em família, isso é muito importante. Eu não sei se vocês têm esse privilégio também, queridos, mas exerçam isso, o tempo em família também. É mesmo importante nós dedicarmos um tempo aos nossos familiares, aos nossos amigos, passear, ficar em casa, e cozinhar e fazer algumas coisas que às vezes não... Eu errei a fase, só para avisar, né, queridos? Ontem à noite, era 7 horas da noite, a Vanessa falou assim: querido, faz uma pizza para nós. Aí eu falei: faço. Qual é o sabor? Ela falou assim: de bacon. Só que era bacon de porco, não é bacon de pessoas. Então, tirei um bacon aqui. Fui muito feliz, né? Eu gosto de facas. E falei: querido, olha a faca nova que eu comprei. Olha como ela funciona. E foi aqui uns 5 centímetros de... Entrou, levei 4, 5 pontos mais ou menos. Fui para o hospital. Mas está tudo bem. Entre mortos e feridos, estou vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Eu só não vou conseguir mexer muito a mão, então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar o tempo todo assim, ou assim, ou assim. Mas como é bom servir a Deus, queridos. E é exatamente isso hoje. E o título da mensagem de hoje tem muito a ver com esse último louvor. Quem é Jesus? Quem é Jesus na tua vida? É só aquele que faz ou aquele que é? Quem é Jesus? E o contexto bíblico que eu quero dar lá está lá em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Os versículos anteriores, Jesus Cristo estava falando ao povo em parábolas. Então, após diversas parábolas, ele chega um momento e fala assim para eles: olha, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado da margem, para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade, ou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos, ao acordarem, eles disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque imagina, o versículo 40 ele fala assim: olha, vocês ainda não têm fé? Ou seja, depois de tudo que vocês viram, depois de todas as coisas, milagres e parábolas, de tudo que eu já fiz na vossa presença, como vocês ainda não têm fé? E essa pergunta vem para nós hoje também.
após todas as coisas, após tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Queridos, o countdown não está a funcionar. Para mim é até ótimo, porque eu acho que eu vou atrasar bastante aqui, tá bem? Obrigado. Mas depois de tantas coisas que Deus tem feito, ainda hoje, nós, como estamos diante de Deus? Conhecemos o Senhor Jesus? Ou só conhecemos Ele pelas coisas que Ele fez e não por quem Ele é? Porque o convite para nós é aprofundarmos mais nele, dia após dia, para conhecermos o Senhor. Não somente a obra do Senhor, mas o Senhor da obra. O Senhor da obra. Então o versículo 41b diz que quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E isso até hoje ecoa na história. Quem é Jesus? Existe o Jesus histórico, e vocês podem ver quando vocês leem a Bíblia, se vocês nunca se atentaram a isso, se atentem na próxima vez. Quando a gente lê na Bíblia e fala assim, Jesus Cristo, está a falar do Jesus histórico, está a falar do Senhor Jesus, Ele, homem, carne. Mas quando a gente lê Cristo Jesus, está a falar do Cristo Deus. Então é Jesus Cristo e Cristo Jesus. Isso é importante a gente perceber. Como é que é feito, como é que é escrito, qual que é o foco da palavra. Então até hoje ecoa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é Jesus nas nossas vidas? Ao buscarmos conhecê-lo mais profundamente, nós descobrimos a plenitude da sua graça. Nós somos transformados espiritualmente todos os dias. E Ele nos enche de abundância, plenitude. Ele nos conforta. Ele acalma o mar. Ele acalma os ventos. Os ventos do nosso dia a dia, as tempestades que nós passamos. Porque Ele declarou e tudo se acalmou. E nós como co-herdeiros, nós como irmãos de Cristo Jesus, nós também temos essa fé que Ele perguntou, como ainda vocês não têm fé? E nós precisamos desenvolver a fé em Cristo Jesus e declarar as nossas tribulações, cale-se, fique quieto, se acalme. Porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Então quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta a essa pergunta define a profundidade da nossa fé e transforma a nossa vida em plenitude e em vitória. Quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais aumenta a nossa fé. Quanto mais nos desenvolvemos e buscamos a presença de Deus, mais a nossa fé ela é exercitada. Mais a nossa fé ela é transformada, a nossa vida é transformada. A gente é transformado de fé em fé, de graça em graça. A nossa vida é transformada pela presença de Deus. E aí vem o meu primeiro ponto. O conhecimento de Jesus ele é progressivo. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam no conhecimento, cresçam na graça, cresçam. Os discípulos eles estavam caminhando com o Senhor Jesus, como eu falei já no início, caminhavam com Ele, viram maravilhas, viram milagres, viram coisas acontecer, ouviram parábolas, ouviram a tradução das parábolas, viram a explicação das parábolas, eles ouviram e viram, mas eles estavam a ver somente o que Jesus ainda estava a fazer, por isso duvidaram, por isso ficaram atônitos, a pensar, quem é esse? Mas queridos, hoje, quem é Jesus na sua vida? Será que é o Jesus que faz? É o Jesus que você pede e tem que acontecer? Será que é só porque você cortou a tua mão e tem que ser já recuperado? Senhor Jesus me protege nisso. Será que só isso é algo importante? Será que a sua vida financeira é algo importante? Será que a tua vida familiar é algo importante? Quem é importante em primeiro lugar é o Senhor na sua vida. As outras coisas vão seguir a sua vida. As bênçãos elas vão te seguir. Você não precisa seguir as bênçãos. Porque a bênção é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo na sua vida. O resto vai te seguir. Tribulações vamos passar, situações vamos passar na nossa vida, mas o Senhor Ele é poderoso.
E é isso que ele estava a dizer ali para os discípulos: vocês não têm fé? Após tudo isso, vocês ainda não têm fé? Queridos, após a nossa idade, a nossa caminhada com Cristo, até hoje, como está o nível de fé nosso hoje? Como está o nosso posicionamento cristão, genuíno diante de Deus? Qual é o tamanho da nossa fé em Cristo? Será que Ele não tem poder? Ou será que Ele tem poder para transformar a sua vida? Transformar tudo que está ao seu redor, ao seu redor? Ele tem poder. A palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. Ela sai da boca de Deus e retorna, ela cumpre com o propósito. A palavra de Deus sempre irá cumprir, sempre. Nós somos humanos, a nossa palavra muitas vezes não vale muita coisa. Mas a palavra de Deus que habita em nós, e quando declaramos a palavra de Deus, ela acontece, porque é a palavra de Deus e não a nossa. Então quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro estava no barco, e ele nos ensina que o conhecimento de Jesus é algo que deve crescer continuamente. Por isso que a nossa vida com Cristo ela é progressiva. O ler a palavra, o caminhar com Deus, o estar junto de irmãos, ele é progressivo. Progressivamente vamos evoluindo e crescendo na presença de Deus. Progressivamente nós vamos transformando a nossa vida. A nossa vida ela vai sendo transformada dia após dia, num relacionamento genuíno com o nosso Pai Celestial, num relacionamento genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que crê no Senhor, aquele que quer viver perto de Deus, aquele que quer viver junto com Cristo Jesus, não vai perecer, queridos, nessa terra, mas vai ver a presença, vai ver o Senhor face a face, vai habitar eternamente com Deus. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Se esforcem, é um esforço, o esforço é diário, cotidiano, progressivo, lendo a palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra, conhecendo e buscando quem é Deus. Efésios 1, 17, 18 diz assim: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês, a nós, o espírito de sabedoria e de revelação, sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para que saibam qual é a esperança da vossa vocação, da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos. Nós somos santos em Cristo. Existe uma herança, nós vamos usufruir da herança que o próprio Senhor Deus deu ao seu Filho Jesus. Nós como co-herdeiros, herança, nós vamos usufruir da herança. Nós estamos a falar aqui de conhecimento, e existem três palavras no grego para conhecimento, e eu gostava mesmo de refletir um pouco sobre isso, porque a primeira é gnosis, que ela diz que é um conhecimento intelectual, que é exatamente o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus. Ouviam as parábolas, viam o que ele fazia, conheciam o ambiente, viam tudo aquilo. Então intelectualmente eles: olha, eu sei, ele faz milagres, eu sei, ele fala e acontece, Jesus declara e as coisas acontecem. Intelectualmente eles já conheciam Jesus, intelectualmente todos nós já conhecemos Jesus. Existe uma outra palavra que diz eido ou eidom, que é uma compreensão plena, sabendo do que é verdade. Mas existe a outra que, a primeira é gnosis, a segunda é epignosis. O que é epignosis? É o conhecimento revelado de Deus. Revelado. Por isso que diz aqui no último versículo de Efésios, o versículo 18, olha: peço a que Ele ilumine o coração de vocês, né? Para que saibam qual é a esperança da vossa vocação e qual é a riqueza da glória na esperança do Senhor. E versículo 17, final dele diz assim, né? Que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Essa revelação aqui é epignosis, conhecimento revelado de Deus. E o conhecimento revelado de Deus é: Deus se revela aos seus filhos, através da sua palavra, através da ministração da palavra, através da vivência e convivência com Deus. Ele se revela, é um Deus que se revela aos seus amados. Jesus Cristo, quando ele estava a falar das parábolas, e as pessoas chegavam para ele: olha, é muito difícil. Mas ele falou assim: falamos em parábolas para aquelas pessoas, mas elas não vão entender. Mas para vocês, os filhos, os santos, a revelação, ela é dada a vocês.
Isso é a revelação. Mas como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos conhecer de Deus? Oração, louvor, adoração, ação de graças, petição, súplicas e intercessão. As 6 fases da oração. Leitura bíblica. Conhecer e viver e conhecer o Senhor todos os dias. Abrir o seu coração, abrir o nosso coração para o Senhor. Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Então que a gente possa se esforçar progressivamente, dia após dia. Nós estamos aqui na igreja a ler a Bíblia. Começamos, já terminamos Gênesis, já começamos já em Êxodo, e nós pretendemos até o fim do ano terminar a leitura bíblica. Como é importante ler a palavra, e o Senhor se revela, o Senhor explica, o Senhor fala, Ele fala contigo, Ele é epignosis, a palavra revelada, que nós possamos progressivamente conhecer o nosso Deus, progressivamente declarar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Então, primeiro ponto, falamos de Jesus, né? Conhecimento de Jesus, ele é progressivo. Segundo ponto, Jesus é um Deus em movimento. Jesus é Deus em movimento. Versículo 35 de Marcos 4 diz assim, Jesus Cristo falou assim, vamos para o outro lado. Vamos nos mover, vamos sair desse lugar e vamos para o outro lugar. A nossa vida não deve estar estagnada. Jesus Cristo não nos chama para estarmos parados no lugar, mas Ele nos chama para avançar. Mas o avançar exige que saiamos, abandonemos a nossa zona de conforto e vamos para outro lugar, vamos para outra margem, vamos sair da terra de Ur dos Caldeus, assim como Ele falou para Abraão, para ir para uma terra que Ele prometeu, mas que Ele nem sabia onde era, mas que manava leite e mel. Mas nós precisamos nos movimentar, conhecer o Senhor. Ele convidou os discípulos para saírem daquele lugar, para andarem, para se movimentarem, porque quando nós nos movimentamos, nós conhecemos o Senhor em mais intimidade, nós nos aprofundamos mais no conhecimento do Senhor, mais na leitura da palavra, mais na presença de Deus. Tantas coisas nós temos, queridos, temos aos domingos o nosso culto, nós temos os GCs, nós temos a Alcateia, as mulheres têm a Glam, nós temos tantas coisas que a gente pensa assim, são só atividades ou são mais atividades? Não, é mais uma oportunidade que nós temos de conhecer o Senhor Jesus no seu pleno conhecimento, em quem Ele é e não somente no que Ele faz pelas nossas vidas. Então Isaías 43, 18 e 19 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado, ou seja, saiam daquele lugar, se movimentem daquele lugar, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus nos chama a deixar o passado para trás e perceber que Ele está fazendo coisas novas nas nossas vidas todos os dias. É um novo dia, nós vivemos um novo dia. Todos os dias o Senhor prepara para que nós possamos viver. Todos os dias Ele nos dá uma dose de vida. E o que nós temos feito com a vida que Ele nos tem dado? É dose diária. Diariamente nós recebemos uma dose de vida na presença de Deus, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos viver uma vida abundante, para que a gente possa ir para o outro lado, enfrentar os desafios. Queridos, quando Jesus falou para eles irem para o outro lado, veio ondas, vieram tempestades, vieram desafios. Quem aqui passa desafios? São tormentas muitas vezes, são ventos fortes, contrários contra a nossa vida, sim, mas o Senhor não nos abandona, Ele está no mesmo barco, Ele não está nem fora do barco, e olha que Ele já esteve, andou pelas águas. Pedro desceu e seguiu o Senhor sobre as águas também. Então o Senhor Jesus, Ele está dentro de nós, está do nosso lado também. O barco da palavra, o barco da vivência com Deus, Ele está conosco, nos conduzindo. Às vezes teremos aflições, muitas vezes teremos aflições, mais vezes teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque quem venceu o mundo? Ele. O Senhor venceu, já está vencido, já é ganho. Nós precisamos receber nas nossas vidas a vitória do Senhor, é receber e aceitar, e saber que Ele é poderoso, não nós.
Não é por nós. Nós não conseguimos fazer nada. Por nós mesmos nós somos incompetentes. Nós não conseguimos transformar absolutamente nada. Mas o Senhor transforma as nossas vidas através da vida dEle. E nós somos hoje chamados para ir para o outro lado. Enfrentarmos os desafios, mas caminharmos. Como é importante nós avaliarmos a nossa vida espiritual, como é importante acertarmos o convite de Jesus para caminhar com Ele, e estar dentro do mesmo barco com Ele. É um convite que Ele nos faz. Confie no processo de Deus na sua vida. Confie. Fé. Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos viver em movimento. Não ficarmos estagnados. Às vezes está duro, está difícil, estamos a sofrer. Mas o Senhor nos dá a mão, estende a mão, para que a gente possa sair daquele lugar. Nós temos irmãos para caminharem conosco, que podem estender a mão. Agora eu não posso estender a mão porque não dá. Mas tem outra, fica aqui. Mas sim, queridos, nós temos pessoas ao nosso redor. Terceiro ponto. Lutas não significam estar fora da vontade de Deus. Mesmo em luta, isso não significa que nós estamos fora da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós somos muito religiosos, né? E a gente, historicamente, né? A gente via na Bíblia, né? Olha, se isso está acontecendo contigo, é porque você está fora, você está em pecado. Mas olha o que diz o versículo 37 e 38 de Marcos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Paz na tempestade. Paz na tempestade. Paz nas tempestades da vida. Os discípulos estavam naquele barco, estavam a sofrer, Jesus sobre um travesseiro. Então muitas vezes as tempestades que vêm, né, na nossa vida, não tem a ver com o que se pecou ou deixou de pecar. É para o nosso crescimento. Nós falamos agora no primeiro ponto, é progressivo. Nós vamos progressivamente conhecendo a Deus. E progressivamente vamos vencendo os obstáculos. Nós vamos cada dia mais estando alinhados com o Senhor. Muitas vezes as tempestades não vêm porque estamos em desobediência, mas exatamente porque estamos alinhados com o propósito de Deus. E aí a gente começa a aprender a discernir o que é do Senhor e o que o inimigo, que Satanás e seus demônios estão a tentar contra nossas vidas. João 16:33 diz assim: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alertou sobre as dificuldades que nós iríamos passar na jornada cristã. Todos fomos alertados. Mas Ele está conosco. Que nós possamos ter bom ânimo. Não é somente ânimo, é bom ânimo. Vontade de crescer, vontade de seguir. Perseverar até o fim. Nossas lutas podem ser sinais de que estamos caminhando na direção certa, justamente por estarmos a obedecer a Deus. Deus usa as diversidades, Deus usa as situações para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e andar no caminho do Senhor e ter uma vida abundante. Não desista no meio da tempestade. Confie no controle de Deus na sua vida. Repreenda o vento. Declare a palavra. Declare vida aonde há morte. Declare abundância onde há escassez. Declare a palavra. A intimidade com Deus vem no relacionamento com Ele, no declarar, no falar quem Ele é, quão grande Ele é, quem é Jesus, quem é Jesus na sua vida. Então, nas próximas dificuldades, em vez de muitas vezes de questionarmos, né, por que comigo? Por que isso tudo? Por que tudo acontece comigo? O que Deus quer nos ensinar? Saiba que Ele está do seu lado e que essa tempestade pode ser um prelúdio
de um grande testemunho de fé. Caminhe com o Senhor. Não pense, todas as coisas acontecem comigo, só porque comigo, por que comigo? Queridos, vida servida. Dificuldades passaremos, assim como as pessoas que não pertencem a Deus. Aliás, quem não pertence ao Senhor ainda parece que é mais fácil a vida deles. E muitas vezes nós, como cristãos, que temos a salvação, não damos tanto valor, assim como Esaú não deu valor à sua primogenitura, e entregou a Jacó por um prato de lentilha. Que nós não sejamos Esaú, mas que confiemos no Senhor até o fim. Saibamos quem é Ele, conheçamos quem é Jesus na nossa vida. Jesus, o nome sobre todos os nomes, o nome mais poderoso. É através do nome de Jesus que as coisas acontecem. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Ele é o verbo, Ele estava no início, Ele está no final. Declare, conheça Jesus. Conheça o nosso irmão, o seu irmão. Quarto ponto, o mais fácil de todos: quem é Jesus? Marcos 4,41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Os discípulos, eles ficaram admirados por tudo que aconteceu. Eles não tinham ainda compreendido quem era Jesus, somente o que Ele fazia. Como essa pergunta ecoa nas nossas vidas. Mas olha quem é Jesus em João, lá em Gênesis. Ele é o Alfa, Ele é o Criador. Em Êxodo, Ele é o libertador do cativeiro. Em Salmos, Ele é o bom pastor. Em Isaías, Ele é o servo sofredor que leva nossas dores. Em Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Conhecer o Senhor em plenitude, conhecer o Senhor em verdade. Essa é a busca diária de um cristão. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Mergulhe nas Escrituras, busque um relacionamento pessoal com Deus. Não superficial, mas pessoal, profundo. Feche a porta do seu quarto, ore ao Senhor, que Ele te vê em secreto. Ele vê o teu coração. Ele sabe quem é você. Ele quer se relacionar contigo. Mergulhe nas Escrituras, experimente a presença de Deus. Esse é um convite, experimente a presença de Deus. Daniel, é fácil assim? O primeiro ponto é progressivo. Hoje oramos, hoje lemos e vamos aprendendo a nos relacionar com Ele todos os dias. E a revelação de quem Ele é vem, ela surge, ela acontece. Porque o Espírito Santo que fala, Ele vai te convencer, Ele vai te ajudar, Ele vai te mostrar quem é Jesus, Ele vai te dizer quem é Jesus em sua plenitude, porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Ele é suficiente, Ele é capaz de todas as coisas. Nós não precisamos de nada mais, a não ser o nosso Senhor Jesus, que nos dá a mão, que acalma a tempestade, que declara vida sobre as nossas vidas, que trouxe através do seu sangue a vida para nós. E eu gostaria de concluir, chamar o grupo de louvor. Hoje está sendo mais curto, queridos, fiquem tranquilos, que eu falei que ia demorar mais, mas olha, faltam 11 minutos ainda. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 10, mas eu só vou ler uma parte que diz assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, por estarmos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam também a sua plenitude. Plenitude. Sabe, a plenitude é algo completo. É algo real nas nossas vidas, a plenitude de Deus. Viver uma vida plena é viver uma vida segura, é viver uma vida conhecendo o Senhor Jesus, é viver uma vida nos relacionando com o Senhor Jesus.
Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na nossa vida? Que nós possamos realmente crescer nele continuamente. Que nós possamos avançar, saindo da nossa estagnação espiritual. Ele está presente nas tempestades. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Jesus é. Ele não somente faz, Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Então quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? O vento e o mar obedecem. Todas as coisas estão sob o domínio, sob o comando de Jesus. Declarar a palavra de Deus é declarar vida. Declarar a palavra de Deus é declarar a esperança da glória. Declare a palavra, conheça Jesus, viva. Viva uma vida abundante, queridos. Esse é o desejo do meu coração hoje para cada um de nós. Que a gente possa conhecer progressivamente, que a gente possa viver uma vida com plenitude. Uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida santa. Pega para mim. Quem pode ficar de pé, por favor? Eu queria, antes de concluir, eu queria também orar por todos nós. Mas que essa palavra possa ser uma palavra muito reflexiva para as nossas vidas. Algo simples, mas tão poderoso que é: o Senhor Jesus é aquele que habita dentro de você e que te tira da zona de conforto para crescer, para evoluir, para enfrentar tempestades, para mudar o teu caráter, para mudar quem é você, para mudar o que você era, para trazer você para a maravilhosa luz dele. Como é que era você há 10 anos atrás? Como era o teu relacionamento com Deus há 10 anos atrás? Como era o teu relacionamento com Deus há 5 anos atrás? Como era o teu relacionamento com Deus no ano passado? Você progrediu? Você buscou mais a presença de Deus? Você já conhece mais a Deus? Você pode declarar a palavra de Deus a dizer assim, para o vento e para o mar: calem-se, fiquem quietos. Deus nos deu autoridade para declararmos abundância onde há escassez. Deus nos deu autoridade para declararmos a palavra dele e as coisas acontecerem. O Senhor nos deu autoridade, mas a autoridade é dele através das nossas vidas. Ele nos usa como vasos de honra. Mas para sermos vasos de honra, precisamos nos debruçar na presença dele, conhecer e buscar em conhecer o Senhor Jesus. É constante. É progressivo, é contínuo o buscar ao Senhor Jesus todos os dias. Queremos viver uma vida abundante só para ter ou para sermos um filho amado de Deus? Para sermos pequenos cristãos. Cristão são pequenos cristos que declaram a palavra, que vivem na palavra, que o seu caráter é transformado, que a sua vida é transformada. A santidade do Senhor, ela vai evoluindo nas nossas vidas. Nós vamos nos tornando santos porque somos santos, porque Ele é santo. O pecado vai se afastando de nós e nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Cristo, buscando a sua palavra e nos relacionando. Então esse é o meu pedido, meu apelo, a minha oração por todos nós, que continuemos e prossigamos em continuar buscando a presença de Deus e vivendo uma vida abundante com Ele, através da sua palavra, através de quem Ele é, através dos nossos irmãos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua abundância nas nossas vidas. Obrigado pela tua santidade em nossas vidas. Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és santo, Tu és justo. Tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso Redentor e o nosso Remissor. É o Senhor que nos tirou das trevas para a luz.
E o Senhor acalma a tempestade. O Senhor acalma os ventos nas nossas vidas. O Senhor nos tira, Pai, da perdição para a Tua presença. E eu declaro, Pai, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por abençoar a vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, por nos trazer a Tua palavra. Obrigado por revelar a Tua palavra em nós. Epignosis é a palavra revelada do Senhor. Obrigado por se revelar a nós, Pai, se mostrar a nós, que nós possamos conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós possamos, Deus, viver uma vida abundante, uma vida em paz, uma vida em santidade. Mas quando a tempestade vem, que nós possamos estar em paz na tempestade, deitados assim como o Senhor Jesus estava naquele travesseiro, que nós possamos estar, porque nós sabemos quem Tu és. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Seu propósito. E o propósito do Senhor é uma vida abundante para os seus filhos. O propósito do Senhor é uma vida em movimento para os seus filhos. Uma vida em constante transformação, em constante vivência, em constante mudança. Que nós possamos dar testemunhos fiéis, testemunhos vivos de quem é o Senhor Jesus sobre essa terra. Louvado seja Teu santo e bendito nome. Te agradecemos, Pai Celestial, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.